Desvendando o Apocalipse, como você nunca viu nem ouviu. Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Eu quero lhe convidar a se inscrever nesse canal, dar uma força, deixar seu comentário, curtir. Não esqueça, juntos somos mais fortes. Este é um canal 100% voltado para o ensino da palavra, a pregação da palavra e a leitura da palavra de Deus. E estamos trazendo na verdade um estudo com o tema Desvendando o Apocalipse, como você nunca viu nem ouviu. Este é o segundo vídeo. Eu vou deixar aqui em cima a playlist desta série para que você tenha acesso em nome de Jesus. O que vimos no último estudo? Paramos aqui, uma vez que o anjo considerou necessário o selamento das palavras dadas a Daniel, porque a profecia demoraria pelo menos 5 séculos para se cumprir. Quanto mais podemos dizer que a profecia de João estava próxima de seus primeiros ouvintes, uma vez que era para ele não selar o livro. O fato de não selar o livro indica que a profecia tinha tudo a ver com os seus primeiros ouvintes, o que não encontramos no livro de Daniel. Nós paramos neste texto onde o anjo disse a João: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E nós vimos que quando o anjo falou para Daniel, capítulo 12, versículo 4, versículo 8, versículo 9, para que Daniel fechasse o livro, cerrasse o livro, o anjo estava dizendo a Daniel que a profecia ou as profecias contidas no livro não era para a geração de Daniel. Não era para o Israel que viveu no tempo de Daniel. Era para o Israel do tempo de Jesus. Era para a geração do tempo de Jesus, do tempo de Paulo, do tempo de João, do tempo de Pedro, do tempo de Tiago, do tempo da igreja primitiva. As revelações a Daniel dadas no capítulo 12, no capítulo 9, eram revelações que diziam respeito não à nação que viveu no tempo de Daniel. Não era para o Israel do tempo dele, era para o Israel do tempo de João. Por isso o anjo disse a João: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu falei com mais detalhe sobre este assunto no último vídeo. Eu vou deixar aqui em cima para que você tenha acesso em nome de Jesus. Vamos à parte 2, desvendando o Apocalipse, como você nunca viu nem ouviu. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 está escrito assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus ou do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Louvado seja Deus. Aqui já vemos algo muito importante nesse versículo 4 do Apocalipse. Nós vemos
o endereço para quem João escreve às 7 igrejas que se encontram na Ásia, ou seja, o Apocalipse não foi escrito para a igreja do século 21. O Apocalipse não foi escrito para nenhuma igreja brasileira. O Apocalipse não foi escrito para nenhuma igreja no Brasil, para nenhuma igreja em algum estado do Brasil. Não. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que se encontram no Brasil, que se encontram em São Paulo, que se encontram em Pernambuco, não, que se encontram na Ásia. Quando você entende isto, você percebe que o Apocalipse não foi escrito para você. Não foi escrito para mim. Foi escrito para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Nós vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, mais uma vez a promessa de que Jesus há de vir, ou havia de vir, ou veio naquela época, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Que coisa linda, né? Um dos motivos pelo qual João escreveu específica e diretamente às 7 igrejas da Ásia. Um dos motivos pelo qual João escreveu de uma forma específica e diretamente para as 7 igrejas da Ásia é porque ele deveria estar envolvido diretamente com essas igrejas. Em outras palavras, João, ele teve motivos para escrever às igrejas da Ásia. E um dos motivos ele tinha ligação, ele tinha conhecimento, ele tinha aproximação com aqueles irmãos. Alguns afirmam que muito provavelmente naquela época em que João escreveu, deveria haver apenas 7 igrejas existentes na Ásia. Alguns afirmam, não é algo certo, alguns dizem, alguns afirmam, que quando João escreveu o Apocalipse, tinha apenas aquelas 7 igrejas. Não é uma realidade. Pode ser que tivesse mais de 7, mas ele se refere a 7. Podia ter mais. Amém? A frase os reis da terra, usada em Apocalipse 1:4, é uma referência aos reis do Império Romano, como também pode simbolizar as autoridades da terra de Israel. Então João, ao escrever o Apocalipse, ele vai apresentar Jesus como o Rei dos Reis, o Rei que é superior aos reis do Império Romano, o Rei que é superior aos reis de Israel. Isso não significa que a soberania de Cristo estivesse limitada a esses reis.
Mas é que dentro do contexto do Apocalipse, eles eram a força dominante que foi usada por Deus para causar o juízo sobre os judeus incrédulos. Entendeu aí? Quer dizer, a Bíblia diz que Jesus era soberano e é soberano. Não quer dizer que ele falava só se referindo a Roma e a Israel, mas ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O que ele está falando é que ele é soberano para causar, para executar, para pronunciar o juízo, o julgamento de Deus sobre os judeus incrédulos, usando quem? Usando o Império Romano. Para pronunciar juízo sobre os judeus incrédulos, aqueles que não acreditaram em Jesus como o Messias, aqueles que negaram, que rejeitaram o Messias. O julgamento veio sobre eles. E Deus usou quem? O Império Romano. Continuando. Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano, olha de novo aí, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue, eu quero chamar sua atenção para esta palavra aqui, e pelo seu sangue, ou seja, e pela sua morte, nos libertou dos nossos pecados. Percebeu? E nos libertou dos nossos pecados. Está muito claro, não está? E nos libertou dos nossos pecados. A tradição evangélica coloca pecado nas pessoas. Se Deus, por intermédio de Cristo, te libertou, te lavou dos teus pecados, como é que você tem pecado ainda? Quer dizer que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, foi em vão? A tradição evangélica, infelizmente, comete um grande equívoco ao batizar as pessoas em água. Como é que as pessoas precisam ser batizadas em água para tirar pecado, se em Cristo, se em seu sangue, Ele já nos libertou, Ele já nos lavou, Ele já nos purificou dos nossos pecados. Quer dizer, não valeu? Quer dizer, Jesus, em seu sangue, não nos lavou dos nossos pecados? Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Estou lendo a Bíblia revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, onde ele usa a expressão nos lavou, purificou, libertou dos nossos pecados. É um equívoco fazer batismo em água. É um erro fazer batismo em água. É anular o sangue de Jesus. Batizar em água é anular o que Jesus fez. Aí você pode perguntar, em Mateus capítulo 3, Jesus se batizou.
Sim, ele se batizou, porque naquele momento era lícito. Ele era o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, antes de ser morto, sacrificado, ele era lavado. Jesus também era e é o sacerdote. E o sacerdote, antes de exercer o seu ministério, ele passava por um ritual de banho, de purificação. Observe que Jesus diz a João Batista: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Oh, glória a Deus. Não é um estudo sobre batismo em água, é só uma palhinha para você ver como a tradição evangélica, o quanto a tradição evangélica está equivocada, conduzindo as pessoas a anularem o que Jesus fez ao batizar alguém na água. Ao levar alguém para ser batizado na água, a tradição evangélica, infelizmente, fomos enganados pela tradição evangélica, pelo sistema religioso. Eu fui enganado, você foi enganado, foi enganada, fomos enganados. Esta é a realidade. Hoje, em 2024, 6/5, são exatamente 13 horas e 23 minutos de segunda-feira. Hoje é segunda-feira, 6 de maio de 2024, 13 horas e 24 minutos, o momento que eu estou gravando agora esta palavra. Século 21, não há necessidade nenhuma de realizar o batismo em águas. O batismo em águas, hoje, para a igreja da atualidade, é desnecessário. Batizar em água é dizer que as pessoas têm pecado. E dizer que as pessoas têm pecado é dizer isso aqui, olhe. É dizer que Jesus não nos libertou dos nossos pecados. Eu pergunto a você, quem é que está certo? A tradição evangélica? Ou a tradição católica, que batiza crianças? Ou a Bíblia? Com quem você vai ficar? Você vai ficar com a tradição católica, que ao batizar crianças, diz que ela também tem pecado e precisa se purificar. Você vai ficar com a tradição evangélica, que ao batizar as pessoas que se convertem, está dizendo publicamente que Jesus não libertou, que o seu sangue derramado não purificou, não lavou nossos pecados. Eu fico com a Bíblia. Na Bíblia diz: e pelo seu sangue nos libertou, purificou, lavou dos nossos pecados. Temos pecado na carne. Amém? Temos pecado em nossa natureza carnal, que não sai com água, de maneira nenhuma. Mas em nosso espírito não existe pecado. Amém? Jesus se batizou para cumprir a justiça de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele permitiu. Entendeu? Porque Jesus se batizou para cumprir a justiça. É só uma palavrinha sobre batismo em água, tá certo? Mas hoje, século 21, não há necessidade nenhuma de batizar as pessoas em água.
O tempo do batismo em água já passou. Amém? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, nos lavou, nos purificou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que palavra gloriosa e abençoada. A parte grifada acima, esta aqui, e nos constituiu reino e sacerdotes. A parte citada acima, a parte grifada acima, é uma citação de Êxodo 19:6 que diz: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Frase semelhante também aparece em Isaías 61:6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Os termos sacerdotes e reino, antes pertencentes à nação de Israel, agora pertencem à igreja, pois Cristo disse aos escribas e fariseus que no reino de Deus vos será tirado, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Você é para Deus sacerdote. Você é sacerdote de Deus. Você, aleluia, tem o poder, a capacidade para reinar em vida. Mateus capítulo 21, versículo 43. Eis que vem com as nuvens. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Que palavra abençoada. Infelizmente, é duro dizer isto, é duro falar, mas infelizmente, a tradição evangélica comete um erro gravíssimo de interpretação neste versículo, ao pregar, ao afirmar, ao ensinar que Jesus vai voltar nas nuvens e todo olho da terra verá Jesus vindo nas nuvens. Olha que equívoco grave. Olha que erro grave de interpretação bíblica. Este mesmo equívoco, este mesmo erro foi cometido por Israel. Israel aguardava um rei com um exército montado em seu cavalo para libertá-lo de Roma, do Império Romano, da opressão romana, da perseguição romana. Israel aguardava um rei assim. Um rei em um cavalo, armado, com espada, com seu exército. Por isso não creram em Jesus como o Messias. Jesus disse: olha, não pensem que eu vim trazer paz. Eles queriam um rei que trouxesse paz externa. Não. A igreja, a tradição evangélica comete o mesmo equívoco.
ao esperar um Jesus visível nas nuvens. Jesus nunca disse, Jesus nunca prometeu a ninguém que viria de uma forma física, de uma forma literal. Jesus nunca disse isso. O equívoco evangélico, a tradição evangélica, infelizmente, tem pregado, tem falado, tem anunciado, os filmes têm falado, os filmes têm anunciado uma volta visível de Jesus, uma volta em uma forma física, nas nuvens, com o exército, com a igreja. Na Bíblia não existe isso. Jesus nunca prometeu uma vinda visível. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Se você tem Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia para lermos o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse é o texto usado junto com o Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, para dizer, para pregar, para ensinar que Jesus vem nas nuvens, que Jesus vai vir em cima das nuvens. Porém, este ensino é um equívoco. Este ensino não é certo. A tradição evangélica tem cometido um erro gravíssimo. Tem anunciado, infelizmente, me perdoe pela palavra, mas a pregação sobre a vinda de Jesus em forma física, visível, em nuvens, ela é falsa, não é verdadeira. Fomos enganados, mas um dia a verdade chega. Jesus disse, não há nada oculto que não seja revelado. Em Daniel capítulo 2 diz que é um Deus que revela o oculto e o escondido. E o engano, a mentira, o erro que a tradição evangélica tem cometido há anos, há séculos, há quase 2000 anos de engano, há quase 2000 anos de equívocos, uns por inocência. Devemos reconhecer isto. Outros por maldade. Outros, tem muita gente pregando, guarde isso no seu coração. Tem muita gente pregando, pastores, teólogos, tem muita gente pregando e ensinando uma volta física e visível de Jesus por inocência. Isto é verdade. É verdade. Existem pessoas inocentes pregando desta forma, mas existem pessoas pregando de propósito. Existem pessoas que têm esse conhecimento.
Existem pessoas que sabem que a volta de Jesus, física, visível, em nuvens, nunca vai acontecer. Porque Jesus nunca disse isso. Tem pessoas que sabem, mas não pregam, não ensinam, preferem manter o povo de Deus no engano, o povo de Deus na mentira, no medo, na ameaça, na chantagem, na manipulação, ao invés de falar a verdade que liberta. Lembre-se, Jesus nunca prometeu que viria em nuvens física. Jesus nunca prometeu que viria de forma física, de forma visível. Analise o texto. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7. Está de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao 30. Agora veja Mateus, capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Olha, Mateus capítulo 24, versículo 23. Se alguém disser para vocês, é Jesus advertindo os discípulos. Se alguém falar para vocês, se alguém pregar para vocês, se alguém disser para vocês, o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não deis créditos, não acrediteis. Agora vê o versículo de número 27. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não é uma vinda física. Jesus não prometeu vir de forma física, visível, em nuvens. Não. Há um equívoco muito grande cometido. E o que significa vir nas nuvens? Continue comigo a leitura. Apocalipse 1, 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Segundo Kenneth, um estudioso, ele diz que João retrata sua declaração temática de acordo com o imaginário apocalíptico, declarando. Este estudioso diz, Kenneth, esse aqui diz, ele diz que Cristo vem com as nuvens. Apocalipse 1, 7. Embora isso, ele falando, embora isso soe como a segunda vinda, e ainda que seja glorioso, e ainda que esse glorioso acontecimento ocorrerá de forma literal, com as nuvens, descobrimos que esse tipo de linguagem pode ser usado como símbolo dos juízos históricos divinos, diferente da segunda vinda. Diz esse estudioso, Kenneth, qualquer um que leia o Apocalipse reconhece de imediato que João trabalha com um imaginário estranho.
Esse imaginário deve ser entendido muitas vezes como algo simbólico. Creio que isso também seja verdade aqui no versículo temático. Observemos apenas 2 exemplos de imaginário apocalíptico usado para descrever acontecimentos históricos. Encontramos em Isaías 19 um alerta ao Egito do Antigo Testamento. Nessa profecia de Isaías 19, Deus ameaça aquela nação, a nação do Egito, lá da antiga aliança, lá no livro de Isaías. Deus ameaça aquela nação antiga com o juízo, um julgamento que se tornou realidade quando o rei assírio Esar-Adom conquistou o Egito em 671. Todavia, observe a linguagem empregada por Isaías. Isaías capítulo 19, versículo 1. Sentença contra o Egito, ou juízo contra o Egito, ou julgamento contra o Egito, ou juízo contra o Egito. É a palavra traduzida para sentença, julgamento, juízo. Eis que o Senhor, cavalgando, cavalgando uma nuvem ligeira. Isaías mostra e fala que Deus viria em nuvens, cavalgando, montado na nuvem, de uma forma rápida, de uma forma ligeira ao Egito. Aos ídolos do Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Isaías capítulo 19, 1, diz que Deus viria em nuvens ligeira para pronunciar um julgamento sobre a nação do Egito. Deus veio montado em nuvens física. Deus veio montado em nuvens de forma visível contra o Egito? Claro que não. A profecia se aplica com clareza ao Egito. A profecia de Isaías 19, 1, onde diz que Deus vem com as nuvens, vem nas nuvens, ligeira contra o Egito. A profecia se aplica com clareza ao Egito. E com a mesma clareza, ela alega que o Senhor vem ao Egito. Mas nenhum intérprete crê que os egípcios viram o Deus Todo-Poderoso assentado em uma nuvem e descendo sobre eles em juízo. Ou seja, a Bíblia diz em Isaías 19 que Deus veio em juízo para pronunciar juízo contra o Egito montado nas nuvens. Mas quem viu Deus em nuvem? Quem viu Deus vindo em nuvens? É uma figura de linguagem. Vir em nuvens representa pronunciar juízo, pronunciar julgamento. Em Mateus 26, o próprio Jesus usa essa linguagem para falar do juízo, do julgamento de Deus contra Israel no ano 70 depois de Cristo. Mateus capítulo 26. Olha o que está escrito. Mateus 26. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste.
Observa agora que Jesus vai usar a mesma linguagem que Isaías usou no capítulo 19, versículo 1. Está muito claro. Olha o que Jesus diz: entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o quê? Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha que coisa linda, né? Mateus capítulo 26, versículos 62 ao 64. Glória a Deus por isto. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E levantou-se o sumo sacerdote, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Respondeu Jesus: tu disseste, entretanto vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do trono de Deus, vindo, que coisa linda, né? Vindo sobre as nuvens do céu. Que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 26, versículo 63 ao 62 ao 64. O versículo 64 é similar, é igual ao do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde diz que Jesus viria sobre as nuvens, que todo olho o veria, é tirado de onde? De Mateus capítulo 26, versículo 64. O versículo 64 é similar ao de Apocalipse 1:7. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. E note que ele se refere ao sumo sacerdote e às pessoas reunidas em redor dele. Vós, disse Jesus, e vós, Mateus capítulo 26, versículo 64, e vós, olha o que ele disse: e eu vos declaro que desde agora vereis. Ele está falando com quem? Para mim? Para você? Para a igreja da atualidade? Para a igreja do século 21 e dos próximos séculos vindouros? Não! Vereis o Filho do Homem vindo, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E note que ele se refere ao sumo sacerdote e às pessoas reunidas ao redor dele. Vós vereis, vocês vão ver, eu vir nas nuvens do céu, disse Jesus. Isso deve ser uma referência ao juízo em 70 depois de Cristo. Tanto em Mateus 26, 64, como em Apocalipse 1:7, que fala da vinda de Jesus sobre as nuvens, é vir para pronunciar juízo, para pronunciar julgamento de Deus sobre a nação de Israel,
por terem rejeitado Jesus como o Messias. Ao rejeitar Jesus, Israel estava rejeitando o próprio Deus. E a sentença veio. Foi profetizado por Jesus em vários lugares. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 21, 33, 34, Mateus 22, 1 ao 7, todo o capítulo de Mateus 24, em Mateus 25, em Marcos capítulo 13, em Lucas capítulo 11, em Lucas capítulo 21, profecias sobre a vinda de Jesus em forma de juízo, em forma de julgamento para Israel. Não existe vinda de Jesus para arrebatar a igreja, é uma farsa. Repito, fomos enganados. Arrebatamento não existe. Vinda de Jesus não existe. Não existe uma terceira vinda de Jesus. Ele já veio a segunda vez em forma de juízo, em forma de julgamento para a nação de Israel. Isso deve ser uma referência, a vinda dele das nuvens deve ser e é uma referência ao juízo em 70 depois de Cristo. O que aconteceu em 70 depois de Cristo? O templo foi destruído. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Ali aconteceu a grande tribulação. Ali aconteceu a vinda de Jesus sobre as nuvens para julgar Israel, para julgar os que negaram Jesus, os incrédulos. Profetizado em vários lugares por Jesus e testemunhado por muitos dos que se posicionaram contra Cristo naquele dia. Assim, Apocalipse 1:7 pode ser aplicado ao julgamento histórico que recaiu sobre Israel em 70 depois de Cristo. Você está entendendo? Mateus 24. Anote esses textos para você ler depois, pesquisar. A parábola do trigo e do joio é Jesus falando do julgamento que aconteceria no ano 70. A parábola das 10 virgens é Jesus falando sobre o julgamento que aconteceria no ano 70. Mateus capítulo de número 7, versículo 14, versículo de número 13 e 14, a porta larga, a porta estreita, era Jesus falando sobre o julgamento que aconteceria no ano 70. Marcos capítulo 13, Lucas capítulo de número 11, capítulo 21, é Jesus falando sobre o julgamento de Deus para Israel que aconteceu no ano 70. No ano 70 aconteceu a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus em juízo para a nação de Israel por terem rejeitado, negado Jesus como o Messias. João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Lembra que Jesus chorou sobre Israel? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Jesus chorou quando chegou a Jerusalém. Se você abrir a sua Bíblia ainda em Lucas capítulo 11, versículo 48,
bem testificais. Eu vou ler do versículo 47. Lucas 11:47 em diante. Há de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consistes nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os vossos sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração, olha a expressão que Jesus fala, Lucas 11:50, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. Que coisa, né, rapaz? Aleluia. Olha a sentença de Deus para o Israel dos tempos de Jesus. Uma sentença sem dó, era o acerto de contas de Deus para com Israel. E esse acerto de contas veio em forma de juízo, veio em forma de julgamento de Deus, que aconteceu no ano 70. O Salmo 104, versículo 3, diz que Deus põe nas águas o vigamento da sua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Essas palavras de Deus vindo em juízo nas nuvens tem um paralelo interessante com a obra de Joséfo. Veja o que Joséfo diz. Um pouco depois da festa, a 27 de maio, aconteceu uma coisa que eu temeria relatar, de medo que a tomassem por uma fábula. Olha o que Joséfo está declarando. Aconteceu algo sobrenatural um pouco depois da festa, a 27 de maio, uma coisa que ele temeria falar, de medo que a tomassem por uma fábula. Se as pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas, e se as desgraças que se lhe seguiram não tivessem confirmado a sua veracidade. Ele está dizendo assim, olha, se ninguém visse o que eu vi, eu temeria falar o que eu vou falar. Se ninguém visse o que eu vi, as pessoas iam achar que eu sou louco ao falar o que eu vou falar. Ele vai dizer assim, antes do nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalharem-se pelas cidades como para cercá-las. Olha a visão, olha o que aconteceu em Jerusalém nos dias de Flávio Joséfo. Foi visto não só por ele,
mas por muitos foi visto carros cheios de homens armados atravessar as nuvens e espalharem-se pelas cidades como para tomá-la. A seguir, compare as palavras de Joséfo com as de Jesus. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, 29 ao 30. Embora muitos procurem interpretar de maneira literal, as palavras que Jesus usou é uma figura, é uma linguagem simbólica que os judeus entendiam muito bem. O que vemos acima nos comentários de gente, nós dos tempos modernos, dos tempos de hoje, nós é que temos dificuldade para aceitar o simbolismo usado. Temos dificuldade para aceitar o simbolismo usado por Jesus na profecia vinda sobre as nuvens. Por que temos tanta dificuldade? É porque não é ensinado. Se fosse ensinado, se fosse pregado dentro das igrejas, que Jesus, ao dizer que a sua vinda era nas nuvens, era em juízo, era em julgamento, se fosse ensinado que vir nas nuvens representa julgamento, juízo, é um símbolo de julgamento e de juízo, você entenderia, você saberia. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Porque não é falado. Não é ensinado. Olha o que Jesus disse. Lucas capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores ou escribas da lei, que tiraste a chave da ciência. Você está percebendo? No tempo de Jesus, havia um grupo de pessoas que não passava o conhecimento. Eles negavam o conhecimento de Deus. Ele não deixava as pessoas terem acesso ao conhecimento de Deus. E hoje é diferente, é? A tradição evangélica, com sua teologia, com seus ensinos, tem privado as pessoas deste conhecimento. É inadmissível um pastor, um teólogo, não saber que vir nas nuvens é vir em juízo, é vir em julgamento. É inadmissível, pois eles estudam para isto, para conhecer, para saber. Mas ao invés de ensinar a verdade, de dar a verdade, muitos que sabem, que conhecem, preferem manter as pessoas no engano e na mentira. Repito, a pregação, o ensino sobre a vinda de Jesus nas nuvens, para que todo olho veja, não é verdadeiro. Fomos enganados. É uma farsa. Não existe na Bíblia terceira vinda de Jesus. Só existe duas vindas, a primeira e a segunda. A primeira ele veio, morreu aos 33 anos,
ressuscitou e voltou na segunda vez em forma de juízo, em forma de julgamento para a nação de Israel. Esta é a verdade bíblica. E Jesus fala uma linguagem que eles entendiam. Nós, dos tempos modernos, é que temos dificuldade para aceitar o simbolismo usado por Jesus. Portanto, ao estarem habituados com a ideia de Deus vir em juízo com as nuvens do céu, foi muito significativo para o judeu daquela época, quando tiveram a visão de carros cheios de homens armados, atravessando as nuvens e espalhando-se pelas cidades, como para atacá-las. Quando eles viram aquela visão nos tempos de Joséfo, eles sabiam que o dia do juízo de Deus tinha chegado. E aconteceu no ano 70. Jesus já veio nas nuvens dos céus em forma de julgamento para Israel. Tanto que foi significativo que o próprio Joséfo descreve sobre as desgraças que lhe seguiram, que se lhe seguiram não tivessem confirmado a sua veracidade. Ou seja, as desgraças que caíram posteriormente em Jerusalém confirmam a veracidade da visão, como claro indicativo do juízo. Isto confirma tudo o que vimos até agora sobre a vinda de Deus nas nuvens em juízo contra um povo. E não foi somente Joséfo que relatou a visão. Um romano chamado Públio Cornélios Tácitos, que viveu de 55 a 120 depois de Cristo, que não era cristão nem judeu e nem estava interessado em defender lado algum. Ele escreveu, olha o que Públio Cornélios Tácitos, um romano, olha o que um romano escreveu. Havia acontecido vários prodígios em que esta nação, que é muito suscetível a superstições, mas que, no entanto, odiava todos os rituais religiosos, não considerou legítimo fazer a expiação através de ofertas e sacrifícios. Haviam sido vistos exércitos participando de uma batalha nas nuvens, o fulminante brilho das armas, o templo iluminado por uma repentina radiação que vinha das nuvens. Junto à ideia de Cristo vir na nuvem do céu, temos a questão do colapso do Sol, da Lua e das estrelas. O Sol, a Lua e as estrelas simbolizavam tanto o sumo sacerdote como as autoridades judaicas e seus comandos. O fato deles apagarem e caírem significa o colapso total da nação. Quando o sol e a lua escurecem e as estrelas caem, é porque os líderes... Lembra que Jesus disse? As potências dos céus serão abaladas. Não é estrela mesmo. Eram líderes, a liderança judaica, que iam cair por terra. Todo aquele sistema religioso, judaico, caiu por terra. E aconteceu no ano 70. Quando o sol e a lua escurecem e as estrelas caem, é porque os líderes, os sacerdotes e os governantes da nação estão caindo. E por consequência o povo é derrotado e humilhado. Os primeiros discípulos de Jesus reconheceram essa linguagem imediatamente. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer um alerta para 2 grupos de leitores que virão a ler este e-book. O primeiro grupo é o daqueles zombadores dispensacionalistas,
sem generalizações, pois nem todos são zombadores. O que é que o escritor está dizendo? Olha, existem pessoas que zombam. Existem pessoas que, quando falamos que Jesus já veio e que não vai mais voltar, pessoas que zombam. Dizem que é heresia, dizem que é mentira. Entre eles destaca o dispensacionalista Randall Preece, que escreveu alguns absurdos contra a interpretação preterista da profecia bíblica, que muito provavelmente serão repetidos por muitos leitores aqui. Veja a seguir algumas declarações dele sobre o preterismo. Ele diz assim, essa benção aqui, ó, Randall Preece, que não crê que Jesus já veio, que não acredita que ele veio sobre a nuvem. Ele diz assim, todavia, o preterismo que força a interpretação da maioria dos textos proféticos, principalmente daqueles que se referem à destruição de Jerusalém, para que seu cumprimento se encaixe nos acontecimentos relativos à primeira revolta judaica, considera a destruição do povo judeu como o elemento central da profecia. Em muitos casos podem ser feitas apenas correlações baseadas na interpretação escatológica tendenciosa dos escritos do historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século, tais como associar os sinais divinos com a iminente conquista do exército romano. Segundo, reinterpretar o texto a fim de ajustá-lo aos detalhes históricos preferidos, como, por exemplo, dizer que as nuvens do céu significam a nuvem da poeira levantada pelo avanço das tropas romanas. Quer dizer, esse rapaz aqui ele é totalmente contra uma vinda de Jesus em forma de juízo. O escritor do livro aqui vai dizer assim: como eu conheço a matéria a fundo, posso dizer com autoridade que o preterismo não força a interpretação da maioria dos textos proféticos, como também não faz correlações baseadas na interpretação escatológica tendenciosa dos escritos do historiador Flávio Joséfo. Se levarmos a sério o que Randall escreveu, com toda a segurança, o mesmo pode ser dito do dispensacionalismo e suas loucas especulações diretas das notícias dos jornais sobre a questão das nuvens do céu, significando a nuvem de poeira levantada pelo avanço das tropas romanas. Este foi o maior absurdo que vi escrito contra o preterismo em quase uma década de estudos sobre o assunto. Randall ainda deve uma explicação de onde ele tirou esse absurdo. E tem aqui outro grupo, quer dizer, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não creem que a vinda de Jesus nas nuvens fala de juízo, de julgamento. Existem grupos de pessoas que não acreditam nisso. Existem pessoas, estudiosos, teólogos, pastores, que não creem. Por isso pregam a volta de Jesus, vindo nas nuvens de forma física e visível, o que não é verdade. Lembre-se, não existe uma profecia falando sobre a volta física e visível de Jesus vindo nas nuvens. Não existe. A vinda nas nuvens foi em juízo, em julgamento, e aconteceu no ano 70. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima, se Deus assim permitir. Fique na paz do Senhor.